Olá a todos! O título dessa aula é Como aumentar suas chances de acertar questões de múltipla escolha. Antes de começar, eu quero dar um alerta, e é a seguinte: é muito importante que fique claro que estudar e aprender os conteúdos de cada disciplina é o mais importante. É com esse conhecimento que você vai ser capaz de resolver a maioria das questões que aparecerem em provas, vestibulares e concursos. E essa é a forma mais eficiente de se obter sucesso. Então, tudo aquilo que eu vou falar daqui para frente são técnicas que vão ajudar a eliminar alternativas incorretas e, portanto, aumentar a probabilidade de acerto. Mas ainda assim, muitas dessas técnicas exigem que você tenha conhecimento. Então, o conhecimento ainda é muito essencial. Então, foco sempre no estudo e foco sempre em aprender os conteúdos das disciplinas. Saber eliminar alternativas incorretas aumenta as chances de acerto. Isso tem a ver com probabilidade, que é algo natural no universo, né? Então, por exemplo, se você tem uma questão que tem 5 alternativas e você não for capaz de eliminar nenhuma alternativa incorreta, se você responder essa questão, a chance é de que você tenha 20% de acerto. Essa é a probabilidade, o que significa que de cada 100 questões que você resolver simplesmente escolhendo uma alternativa sem eliminar nenhuma incorreta, você provavelmente, o mais provável é que você acerte 20 questões de 100 questões. Se você for capaz de eliminar uma alternativa incorreta, as suas chances de acerto aumentam para 25%, o que significaria 25 acertos a cada 100 questões respondidas dessa forma, eliminando uma alternativa. Eliminando 2 alternativas incorretas, a probabilidade aumenta para 33%, o que significa 33 acertos em cada 100 questões respondidas, eliminando 2 alternativas incorretas. Eliminando 3 alternativas incorretas, as suas chances de acerto vai para 50%, o que significaria 50 acertos a cada 100 questões respondidas, eliminando 3 alternativas incorretas. Então, isso mostra a importância de você ser capaz de eliminar alternativas incorretas. Isso aumenta as suas chances de acerto e isso é muito importante porque pode fazer a diferença entre passar ou não passar no vestibular, no concurso ou em alguma prova de múltipla escolha. Como as alternativas podem ajudar a encontrar a resposta certa? Então, vamos ver aqui algumas informações importantes do que a gente tem que focar para tentar eliminar alternativas incorretas. Primeiro, elimine as respostas ou valores absurdos. Isso parece bem genérico, mas, de novo, como eu falei lá no início, até mesmo essas, entre aspas, dicas, elas exigem algum conhecimento. Então, dependendo do assunto, você precisa ter algum conhecimento para chegar à conclusão de que aquela resposta ou aquele valor é absurdo. 2. Elimine as afirmações que não têm relação com o texto do enunciado. Então, ficar muito atento entre o que o enunciado fala e as alternativas. Se não houver nenhuma relação, você pode eliminar essa alternativa. A questão deve ter apenas uma alternativa correta. Portanto, elimine as alternativas que, mesmo utilizando outras palavras, tenham o mesmo significado. Da mesma forma, elimine as que direta e indiretamente levam ao mesmo resultado. Isso significa assim, só pode ter uma alternativa correta. Então, se você tiver 2 alternativas que dizem a mesma coisa, mesmo que sejam com palavras diferentes ou formas diferentes, as 2 devem estar erradas. Porque só uma alternativa pode estar certa,
Se duas alternativas dizem a mesma coisa, mesmo que de formas diferentes, as duas devem estar erradas. Nas questões de cálculos de equações, se você não souber resolver, jogue os valores das alternativas e veja quais funcionam. Nas simplificações em trigonometria, teste valores quaisquer que você conheça o resultado. A gente vai ver exemplo disso daqui. Mas é muito importante, então, dependendo da equação ou da questão de simplificação, você não consegue resolver ela analiticamente, você pode pensar em valores que você vai saber a resposta e testar esses valores nas alternativas e ver se funciona. Nós vamos também ver exemplos disso. Alternativa nenhuma das anteriores dificilmente é correta. Vamos deixar claro, dificilmente é correta não significa que ela pode, que ela pode ser correta. Ela pode ser correta. Essa afirmação diz que dificilmente, ou seja, se você não sabe absolutamente nada naquela questão, você não tem absolutamente nenhuma informação, essa é uma afirmação valiosa. Nenhuma das anteriores tem mais chance de estar incorreta. Palavras que excluem até os menores desvios, como sempre, todos, totalmente, idêntico, nunca, costumam indicar alternativas erradas. Da mesma forma da anterior, não significa porque tem essa palavra que a alternativa está errada, mas a maioria das alternativas que tem essas palavras estão erradas porque elas são terminologias absolutas. E isso é muito difícil de acontecer. É muito difícil acontecer uma situação que sempre é de uma forma. Ou é muito difícil de acontecer uma situação em que todos são de um determinado modo. Então, por ser terminologias muito excludentes, ou seja, se você tiver um único desvio, já torna a alternativa incorreta. Por isso, quando você não tem nenhuma afirmação, você não tem certeza sobre aquele assunto, essas são palavras que te ajudam a ter mais probabilidade em excluir essa alternativa. Se eu excluir essa alternativa, a probabilidade dela realmente estar errada é maior. Por outro lado, alternativas com expressões indefinidas, como algumas vezes, várias, frequentemente, têm mais probabilidade de estarem certas. Porque se houverem exceções, essas exceções estão sendo colocadas nesse frequentemente, várias, algumas vezes. Quer dizer, essa terminologia que não é muito precisa, ela abre espaço. Como, por exemplo, se você colocar quase todos. Quando você diz quase todos, não são todos. Então, pode ter exceções. Então, a alternativa não estaria errada caso haja exceções. Alternativas de senso comum geralmente estão erradas, apesar de atraírem boa parte dos candidatos que não conhecem bem a matéria. O que acontece? É quando a alternativa coloca um conhecimento de senso comum, que é um conhecimento errado, como alternativa, e que muita gente vai colocar como certo porque é aquela coisa de senso comum. Então, ter muito cuidado se o seu conhecimento é conhecimento que você adquiriu no estudo e é validado, ou se é aquele conhecimento que você acha que é geral, ou todo mundo tem esse conhecimento, ele é de senso comum e que provavelmente ele está errado, esses conhecimentos de senso comum. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é o caso, por exemplo, quando se usa muito a palavra química de forma errada no cotidiano. Química é uma ciência, e uma ciência ela acumula conhecimento sobre um assunto. A química é uma ciência da natureza, então ela acumula conhecimento sobre a natureza. Mas você ouve discursos do tipo química como sendo sinônimo de algo artificial ou até mesmo tóxico. Então não coma determinado alimento porque ele tem
química. E aí, nesse caso, a química está sendo usada como, por exemplo, agrotóxico, ou como conservante, ou como algum aditivo químico, e aí sim, aditivo, que é uma substância química adicionada com algum propósito. O que é diferente, por exemplo, porque todas as coisas são feitas de elementos químicos, então não existe algo que não seja feito de elemento químico. Então, essa terminologia é uma terminologia errada. Então, você pode ter uma alternativa que fala produtos naturais não contêm química. Isso é senso comum, usa de forma errada o conceito de química, porque química é uma ciência, então ela é um conjunto de conhecimento, ela não está nas coisas. Existe outro conceito que é o de elemento químico, e esse é o formador de tudo que existe. Então, se algo não é feito de elemento químico, não é matéria. Então, simplesmente não existe. Então, muito cuidado nessas alternativas de senso comum. Veja se a construção gramatical da frase não permite eliminar alguma alternativa. Enunciado e a alternativa tem de concordar, por exemplo, quanto ao gênero e ao número, se é masculino ou feminino, se está no singular ou no plural, né? E nesse exemplo, se um enunciado termina com uma causa disso é a, e a alternativa começa com um artigo masculino, ela está errada. Esse tipo de eliminação de alternativa é um pouco mais raro em provas mais bem elaboradas, mas ainda assim é muito bom ficar atento, né, nisso, de que a alternativa e enunciado tem que concordar em número e em gênero. Faça tudo por partes. Quando é dado um conjunto de características, veja quais alternativas não se encaixam. Nas que dependem de combinações de resultados, elimine as que têm itens que você tem certeza de estarem errados. Mesmo sem ter certeza das certas, a alternativa correta deve sobrar. É aquele tipo de questão que você tem aquelas afirmações, afirmação 1, 2, 3, e depois te pergunta quais das afirmações estão corretas ou quais estão incorretas. Claro, isso pode acontecer também. Se a 1 e a 2, se a 3 e a 2, se a 3 e a 1, nenhuma das anteriores, todas as anteriores. Então, nesse caso também é muito importante que você saiba, né? Se você for capaz de eliminar as afirmações incorretas e aí excluir as alternativas que contêm as afirmações incorretas, inevitavelmente você acaba chegando na alternativa correta. Se o texto do enunciado for muito longo, leia primeiro as alternativas para achar mais facilmente as informações necessárias, economizando tempo. Tempo é algo muito importante durante as provas. Em geral, né, provas com muitas questões e um tempo razoável, né? Se você for fazer as contas, você não tem muito tempo para cada questão. Ou seja, você tem que pensar que, em primeiro lugar, todas as questões valem exatamente a mesma coisa. Então, para uma questão que você vai gastar muito tempo e uma questão que você não vai gastar muito tempo, o valor delas ainda vai ser o mesmo, vai ser 1 ponto. Então, essa parte de você tentar economizar tempo, a questão vai demorar muito para ser resolvida, é muito melhor você ir para uma questão em que você vai gastar menos tempo e, tendo tempo realmente sobrando, você volta e resolve questões que exigem mais tempo. Mas tempo é uma coisa muito importante. Então, uma dica é: veja a quantidade de questões e divida a quantidade de questões e pegue o tempo de prova e divide pela quantidade de questões para você saber quanto tempo você tem por questão. E aí você saber como que você vai manejar isso. Mas essa é uma dica muito importante, né? Leia primeiro as alternativas, né? E depois você volta para o enunciado quando o texto for muito longo. Se não souber a resposta certa, use analogias,
faça comparações de situações e contraponha dados. Uma boa dica é analisar o contexto do assunto. Como dito mais uma vez, não tem como você fazer isso sem ter nenhum conhecimento. Então, sempre você vai ter que ter algum conhecimento para aplicar essas ideias, né? Então, é muito importante que você, mesmo que você não conseguir ali identificar a resposta correta, você ainda tente utilizar informações que você tem para tentar achar uma forma de encontrar a solução usando outro caminho. Se mesmo esgotando todos os seus conhecimentos e recursos lógicos, você continuar entre duas alternativas, escolha a que você sente que mais está certo. E nunca chute diretamente na folha de respostas sem olhar as opções, porque isso é loteria, nós vimos lá no começo. Sua chance de acerto vai ser 20%, ou seja, de cada 100 questões que você responder dessa forma, provavelmente você vai acertar só 20, ou seja, 2 de cada 10 que você responder dessa forma. Então não faça isso. Tente eliminar. Se você eliminar uma única questão errada, a probabilidade de acerto sua já aumenta. Agora vamos ver uns exemplos aqui para nós termos uma ideia, né, de como que funciona isso. Eu peguei aqui questão de matemática da FUVEST 2021. O concurso da FUVEST ele tem o ano de entrada, né? Então a prova 2021 foi para os alunos que entraram, né? Quem passou nesse concurso vestibular e entrou na FUVEST em 2021, entrou esse ano. Essa é a questão 3. Então você tem aqui uma tirinha, né? Lá em cima escrito 143, que é o número dela. Essa é a questão número 3, é o encontro anual de primos. Vamos ler aqui. Saudades, primo. Você é um cara ímpar, né? Que é o primo 23, é o 2 falando do 23. Você diz isso para todo mundo aqui na festa. É bem sugestivo isso, né? Bacana ver que a turma continua unida. É o 37 falando pro 73. E o 73, verdade, é uma galera que não se deixa dividir por qualquer fator. Bom, tá dando ideia do que é um primo. Se você não sabe, você já começa a pensar aqui. 61 fala, você sabe quem é aquele sujeito? Aí o 137. Também não conheço. É um primo distante. É um número bem grande aqui, né? Ouvi dizer que ele trabalha com criptografia. Ótimo, né? É uma tirinha interessante, ela é engraçada, né? E fala sobre números primos. E aí vem a questão. O quadrinho aborda o tema de números primos, sobre os quais é correto afirmar. Bom, chegou nessa questão. Você não sabe o que é número primo. Bom, você está bem enrascado. Então, se nós olharmos aqui a primeira alternativa, né? Então, nós vamos olhar a primeira alternativa. Todos os números primos são ímpares. Todos. Bom, se eu não sei o que é primo, o todos me ajuda a... O todos aqui, ele me ajuda já a pensar que talvez essa alternativa está incorreta. É claro que se eu olhar lá no quadrinho, a primeira parte do quadrinho é o número 2, falando para o 23. Se ele está no encontro anual de primos, significa que o 2 é primo e o 2 não é ímpar. Então essa alternativa seria eliminada através dessa análise. Mas ok, eu não sei o que é primo. O todos meio que me indica que a maior probabilidade é que essa alternativa aqui esteja incorreta. Eu ainda não sei o que é primo. Então eu vou para a segunda. Existem no máximo 7 trilhões de números primos. Então ele está afirmando que no máximo existe 7 trilhões. Bom,
Aqui você tem que ter aqui, eu falei, você não sabe o que é primo, mas você entende que os números são infinitos. Né? Se você souber isso, que não é uma coisa, que não é um conhecimento tão difícil de ter, como é possível dentro de um conjunto de números que são infinitos, você ter um número máximo de algum tipo de número, seja o número primo? Bom, isso parece uma afirmação absurda. Dentro do infinito não deve ter um número máximo. O conjunto dos números são infinitos. E não parece que... Por que números primos deveriam... Eu não sei o que é número primo, mas ele está dentro de um conjunto infinito. Então, bom, a ideia é que essa parece ser uma afirmação absurda. Então, essa B também teria baixa probabilidade de estar correta. Agora, perceba que daqui para frente, se você não sabe o que é primo, esse parece ser, do meu ponto de vista, o máximo que você conseguiria. Eliminar duas alternativas. O que seria bom. Sua chance de acerto já estaria em 33%. Mas, se você sabe o que é primo, então você sabe que é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Se você souber isso, você continua avançando nas questões. Você continua avançando nas alternativas. Na alternativa C, está aqui todo número da forma 2 elevado a n mais 1, com n sendo um natural. Tá aqui, um natural é primo, ou seja, n é natural, é 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Bom, eu sei se essa expressão realmente ela só gera números primos? Eu não sei. Não é uma informação que eu sei. Eu entro com aquela ideia de que eu vou testar valores e ver se isso acontece. Então, se eu colocar o primeiro natural 0, então 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1, mais 1 dá 2. 2 é primo e está até na tirinha, certo? Eu testo, então, o próximo. 2 elevado a 1 é 2, mais 1, 3. 3 é divisível por ele mesmo e por 1. 3 também é primo. Até aqui está ok. Então, eu testo 2. 2 elevado a 2 é 4, mais 1, 5. 5 é primo. Parece ok. Eu testo mais um. 2 elevado a 3 é 8, mais 1, 9. 9 é divisível por 3. Então, ele é divisível por 1, por 3 e por 9. Ele não é primo, porque ele não é divisível apenas por ele e por 1. Então, essa alternativa está incorreta. E você, mesmo sem saber se essa expressão geraria, testando valores, você descobre que ela não gera. Então, você consegue eliminar ela também. Aí, você fica entre a 24, entre a alternativa D e a E. E se você sabe o que é primo, aqui você vai conseguir... então, aí você vai tentar dividir, por exemplo, o mais simples aqui é só o 43, a ver se ele é primo. Você vai tentando dividir ele, você percebe que ele vai ser divisível por 11 e dá 13. Então, ele não é primo. E a D, entre 24 e 36, tem dois números primos. Bom, todos os pares você elimina, porque par é divisível por 2. E você vai eliminar também os que terminam em 5, porque é divisível por 5. Os que tem 0, porque é divisível por 2, por 5. E você também vai eliminar aqui os que a soma seja divisível por 3, porque é divisível por 3. E aí você vai perceber que tem dois primos sim, tem o 29 e tem o 31. Então a alternativa correta é a alternativa D. Vamos para mais uma questão de matemática, também da prova da FUVEST 2021, né? É a questão número 5. Um comerciante adotou como forma de pagamento uma máquina de cartões cuja operadora cobra uma taxa de 6% em cada venda. Ou seja, quando ele vende um produto,
A maquininha cobra, então, 6% do valor dessa venda. Para continuar recebendo exatamente o mesmo valor por cada produto, ele resolveu aplicar um reajuste nos preços de todos os produtos da loja. E se P era o valor de uma mercadoria antes da adoção da máquina, o novo valor V deve ser calculado por... Ou seja, V é o valor que ele vai vender usando a máquina e P era o valor do produto antes. Ou seja, ele vende pelo valor V, desconta 6% desse valor de V e o que resulta era o valor P, que era antes da máquina, ou seja, 6% menor do que o valor atual de venda, que é utilizando a máquina. Como que se resolve analiticamente essa questão? Bom, essa questão analiticamente, ela é da seguinte forma: V é o valor que ele está vendendo, menos 6% vezes V, que é o 6% de V. Então, ele está tirando 6% do valor, e isso tem que dar o valor de P, que era o valor que ele vendia antes sem a máquina. Então, vai ser V menos 6% é 6 dividido por 100, vezes V, é igual a P. Vai com V menos 6 dividido por 100 é 0,06, vezes V é igual a P. Colocando V em evidência, fica V1 menos 0,06, tem que ser igual a P. V é igual a 1 menos 0,6 dá 0,94, é igual a P. E V é igual a P, 0,94 passa dividindo, 0,94. Ok, essa é a alternativa D. Tá? Essa é a resolução analítica. Supondo que você não consegue, você não sabe fazer a resolução analítica, você não sabe, não consegue fazer ela. Você pode testar valores em que você sabe quanto que vai dar. Você pensa, peraí, se ele vender um produto usando a máquina e esse produto custa R$100, ele vai ter que pagar R$6, né, que é 6%. R$6 de cada 100. E vai sobrar 94. Então, R$94 era o valor que ele tinha, né, era o valor que ele cobrava antes do uso da máquina. Então, esses valores você sabe. Se o valor que ele está vendendo com a máquina for R$100, então o valor antes de usar a máquina deveria ser 94, que é os R$100 menos os 6%, que nesse caso é 6, porque é R$6, 6% é 6 de cada 100. Então isso significa que se você fazer P igual a 94 e jogar P nas fórmulas, então você vai jogar P valendo 94 nas fórmulas e V tem que dar 100 para a expressão correta. Então esse exercício eu vou deixar para vocês. Vocês vão jogar P valendo 94 e ver qual V vai dar exatamente 100. É possível ver que se você jogar aqui, P valendo 94, vai ficar 94 dividido por 0,94 e isso aqui vai dar 100. Ou seja, a expressão correta vai dar o valor correto, né? Que é uma daquelas dicas que a gente deu lá. Se você não consegue fazer a resolução analítica, teste os valores para os quais você sabe a resposta. Agora, essa é uma parte muito importante. Esse é o tipo de habilidade que é difícil de ser desenvolvido. Parece fácil, tem um monte de passos ali, mas não é simples assim. Então, existe um plano aqui para você desenvolver essa habilidade, né? Faça pelo menos 10 questões de múltipla escolha por dia.
Faça isso de disciplinas, de conteúdos que você tem muita dificuldade, porque é ali que você vai ter que buscar saber eliminar alternativas incorretas. Então escolha as matérias que para você são mais difíceis, né? Isso é interessante. Faça 10 questões de múltipla escolha todos os dias. Você tenta aplicar as dicas para eliminar as alternativas incorretas. Aí você corrige e faça uma análise. Faça uma análise muito boa das alternativas incorretas e a correta. Olhe bem, né? Leia bem as alternativas que estão incorretas e tente entender ali por que ela está incorreta e também a alternativa correta. Ao mesmo tempo que você vai estar treinando essa habilidade de eliminar alternativas incorretas, você vai estar estudando, porque aquela questão ela traz um conteúdo e você vai aprender parte desse conteúdo estudando as alternativas. E isso é importante. Registre o seu progresso. Eu vou ser sincero, no começo é muito difícil mesmo. Eu levei muitos e muitos meses para ir desenvolvendo. No começo era 10 questões, eu acertava 2, 3. Ou seja, basicamente não eliminava nenhuma questão incorreta. Mas conforme foi passando o tempo, isso foi aumentando para 5 e chegou num ponto em que eu acertava entre 7 e 8 questões. Eu utilizava a disciplina de Geografia e História. Geografia principalmente porque é uma das disciplinas que eu menos gostava e menos tinha afinidade. Tinha muita dificuldade de estudar o conteúdo. E eu tive uma boa evolução, demorou, porque essa é uma habilidade que às vezes ela chega a ser subconsciente. Ou seja, você chega num ponto em que você consegue analisar as questões de uma forma que você não está tão consciente de como você consegue avaliar que aquela alternativa está incorreta e aquela outra está correta, mas você consegue pela prática e pelo treino. Então isso é muito importante. Essa habilidade costuma levar muito tempo e treino para ser desenvolvida. E ao mesmo tempo que você está fazendo ela, você está estudando também os conteúdos das alternativas. Então esse é outro ponto. Você pode acabar fazendo tantas questões em que você vai ter um conhecimento que você vai adquirir vindo dessas questões que pode ser muito útil nas provas que você vai ver fazer. Então, as minhas dicas são essas. Próximas dicas numa próxima aula. É isso e até mais.